Bom, hoje é um dia muito especial, né? Vocês devem estar pensando, cadê o pastor Moisés? Está ali, bem ali, ó, sentadinho, né? Hoje ele vai ouvir, né? Porque hoje é o dia, como é o dia das mães, hoje de manhã a pastora Rebeca ministrou, foi uma palavra maravilhosa, até falei para ela, você podia ministrar à noite. E ela, ó, cascou fora, né? Mas deixa, irmãos, que nós vamos pegar ela pelo laço, né? Quem sabe no chá para as mães, né? Mas aí eu falei, não, então eu vou buscar em Deus uma palavra e que Deus me abençoe, amém, irmãos? E que o Espírito Santo possa falar ao coração de vocês nesta noite. E é muito importante que a gente entenda que hoje é um dia especial. Às vezes a gente acostuma com uma data, acha que é uma data comemorativa só e que o comércio leva vantagem. Leva mesmo. Mas a data não deixa de ser importante. A diferença somos nós que vamos fazer ao valorizar a data, ao saber dar a verdadeira importância à data. Não é presente, não são coisas, né? Mas é reconhecer, honrar, valorizar de alguma forma essa mãe. E nós não podemos deixar que isso vá se acabando. Porque já tem, né, essa história de que não, nós na escola não vai ter mais dia da mãe, dia do pai, ou dia da família. Peraí, mas não tem mãe? Mãe não tem jeito, gente. Vai existir o resto da vida. Pai, também. Pode fazer também, o dia da família, não tem problema nenhum. A avó vai, o tio vai, mas mãe não tem jeito. Mãe é mãe, né? E nós não podemos deixar. E como mães presentes neste lugar, nós precisamos contribuir para que essa data seja significativa, para que essa data traga boas lembranças aos nossos filhos. E começa assim, olha que coisa linda. Eu vi a Elisiane gravando, né, vai guardar. Muito tempo atrás, assim, não muito, né? A gente tirava as fotos, guardava, né? E a gente corria muito para poder estar numa homenagem que era feita a nós. Algumas mães chegavam atrasadas e faziam questão de balançar as mãos, né? Para dizer, eu estou aqui, meu filho. Entendeu? Eu atrasei, mas eu estou aqui. Então, isso vai para a lembrança dessa criança. Isso é muito importante. Isso vai construindo dentro dessa criança valores que são importantes. Então, nós temos que contribuir, mães, para que seja um dia agradável, um dia bom, um dia que reúna. Eu vou dar o meu exemplo recente, né? Porque toda vida a gente participou dos eventos, era muito complicado, é difícil. Não pensa que é só hoje. Às vezes você acha, não, hoje é mais complicado. Não, a complicação ela existe desde o início do mundo. E o grau de dificuldade, irmãos, ele é da época. No momento que a gente está vivendo, a gente vive o grau de dificuldade da época que nós estamos vivendo. E naquela época não era fácil também não. Você correr para um evento desse. Mas a gente corria, a gente ia. Era uma flor, era um desenho, era um coralzinho. E isso era muito importante. A gente abraçava os nossos filhos e a gente agradecia. Obrigado, filho, por honrar a mamãe, por homenagear a mamãe. A mamãe fica muito feliz. E a gente ia construindo isso na vida dos filhos da gente. E quando cresce, como é que faz, né? Minha mãe tem 5 filhos, um mora em São Paulo. Eu moro aqui, não é tão longe como o meu irmão mais velho. Mas fica mais complicado. Mas se eu perguntasse para minha mãe o que ela queria ganhar de presente, o que vocês acham que ela diria? Vocês devem estar pensando, deixa eu ver, um sapato? Não. Não. O que aconteceu? A Rebeca já tinha comprado uma lembrança e eles estavam se organizando para fazer uma janta para mim ontem à noite. Hoje eles estariam, Rebeca com a sogra e Sara agora à noite com a sogra.
E nessa organização teve o bazar. Ontem foi um dia muito cheio para todos nós, com certeza. E foi ficando meio tumultuado e eu vi a Rebeca ligou para o pai, não sabia como que faz. E essa janta para sair, o trem é complicado, né, gente? E aí ela falou, vou ligar para minha mãe, só escutei isso. Aí ela me ligou. Mãe, é o seguinte, tal, a gente estava querendo fazer uma janta para a senhora, mas eu estava pensando, acho que semana que vem eu vou tirar um tempo só eu e a senhora, depois meus irmãos, eles organizam alguma coisa e tal. O que a senhora acha? O que a senhora quer? Aí é a minha oportunidade como mãe de continuar ensinando e educando. Porque eu podia falar, não, faz o que vocês quiserem. Faz se quiser fazer. Não, para mim está tudo bem. Está nada. Está nada, né? Eu disse assim, filha, o que mais uma mãe quer é que seus filhos estejam reunidos. É o que mais uma mãe quer. Não é janta, não é presente. Então, tudo que você puder fazer como filha para unir seus irmãos e para vocês estarem juntos, você vai fazer a minha vontade. Você vai me fazer feliz. E eu vi que ela, para já, acionou o irmão em Goiânia, e a irmã também, que deu aula aí de 8 da manhã até as 2 da tarde, estava super cansada, eu sei que ela chegou toda linda, maravilhosa, né? Eu corri, né, amor? Dei um grau geral na casa, bati cheiro, acendi vela, pus umas taças em cima da mesa, tirei umas águas com gás. Ah, tá. Meu amor disse que é para eu explicar para vocês por que eu acendi a vela. Pensa, irmãos, para perfumar a casa, amém, irmãos? Ah, bom. Ele diz que ele faz questão que eu explique, né? Para perfumar a casa. Eu sei que tem gente que é preconceituosa. Acha que não pode acender uma vela perfumada dentro de casa, que isso é coisa lá da Umbanda, desse pessoal aí. E não é, né? Minha filha mesmo fabrica, né? Ela e o meu genro fabricam velas perfumadas. E a casa fica muito cheirosa. E a Sara chegou e falou, sua casa está tão cheirosa. Eu lembrei aqui do último cântico, né? E a gente vai vendo quanto que Deus tem essas... Deus escolheu a cortina da casa dele, a cor. Então, Deus, ele é detalhista. Aí por que nós, às vezes, tratamos as coisas sem entusiasmos? Entusiasmo é ser cheio de Deus. Quando você estiver entusiasmado, animado, certeza que você está cheio da presença de Deus. E foi uma noite muito gostosa, a gente pediu comida, né? Não fizemos a comida, mas nós pedimos e nós conversamos bastante. Falamos muito sobre ser mãe. Eles tiveram um tempo comigo, Sara teve um tempo comigo. E foi muito gostoso, uma noite muito agradável, de muito aprendizado para eles, mais uma vez, e para mim, como mãe também. Amém? Então, como mãe, nós precisamos ser esse elo de facilitar a vida dos nossos filhos e contribuir para que as coisas sejam estabelecidas, para que princípios sejam guardados, para o que realmente importa ser preservado, valores serem preservados. E nessa conversa que eu tive com eles, a palavra amor foi algo muito forte, porque uma mãe precisa amar. O amor de Deus. Quando a gente entende Deus, quando a gente se converte, quando a gente está numa direção que a gente muda, porque o Espírito Santo fala ao nosso coração, e nós mudamos atitudes, nós mudamos pensamentos, a gente começa a entender melhor sobre amor, sobre compaixão. Eu me lembro, eu já era pastora, eu não tinha a verdadeira essência da compaixão.
Mas quando eu vi um senhor lá na outra igreja, vindo à frente, um senhor, e eu olhei as mãos dele, eu vi que ele era um trabalhador, as mãos bem judiadas, e eu me compadeci ali, eu senti o que era compadecer, quando eu olhei para ele e vi que tão tarde ele estava conhecendo o Senhor. E eu fiquei muito compadecida, porque eu conheci o Senhor de 15 para 16 anos, quase fazendo 16 anos. Eu conheci nova. Então eu não nasci no lar que me encaminhou para a verdade. Nós vivemos muito debaixo de engano na minha casa. Desvio da fé. Mas quando eu me converti, eu fui liberta de muitas coisas, inclusive das cobranças que fazia a minha mãe. Porque quando você entende esse amor, que Deus é esse amor perfeito, que Ele nos amou, que Ele nos deu aquela mãe que nós temos, que as nossas mães, elas têm limites, elas têm falhas, elas erram. Tudo isso é o Espírito Santo que vai trazendo a nós, que vai nos direcionando e nos libertando. Então nós precisamos ter esse amor que nos deixa perceber momentos de agir, momentos de recuar. Esse amor que nos faz pacientes, que nos faz esperar. Esse amor de Deus, nós, como mães, nós precisamos entender. E se eu não entendo ainda, eu preciso buscar. Pai, eu quero entender esse amor que a pastora está falando, porque eu acho que eu não entendi ainda. Porque quando eu amo, aí eu entrego também. Eu entrego a minha vida, eu entrego o meu filho. Eu aprendo a fazer sacrifícios. Porque faz parte da vida de uma mãe sacrificar. Ontem a Sara ainda falou sobre isso. Ela falou: mãe, você abriu mão da sua faculdade. E foi mesmo. Eu estava estudando em Goiânia, né, na faculdade católica, psicologia. Quando eu pensei um pouco, falei: gente, porque a diferença deles é muita. Rebeca está com 33, Rubens com 34. 34, Rubens com 36. 7. E Sara com 29. Então eu pensei, agora está na hora de eu voltar para os estudos. Eles já estavam grandes. Só que a Sara estava entrando, a Sara ia ser alfabetizada. E Goiânia significava para mim, às vezes, ter que passar o dia inteiro quando o estágio começasse. E eu abandonei. Por quê? Para não ter o desejo de voltar. O dia que eu quisesse voltar, eu fazia outro vestibular. Para eu não ficar tentada, porque enquanto a Sara não passasse o período da alfabetização, de firmar, eu não voltaria a estudar. Isso foi uma decisão minha, irmãos. Porque eu era alfabetizadora, né? Eu fiz magistério, na minha época era magistério. Então eu já dei aula. Eu já alfabetizei. E eu pensei, não, eu não vou abrir mão de alfabetizar a minha filha. Né? E com o apoio do meu amor, né, eu tomei essa decisão. Então, mãe envolve sacrifício. Se fôssemos pontuar, né, já fiz a minha introdução. Chique, né, gente? Eu falaria sobre o amor da mãe, o sacrifício, que é importante, falaria sobre sabedoria, buscar sabedoria. Sabedoria é algo divino, não é conhecimento. A gente sabe que a gente lida com pessoas de muito conhecimento, mas que falta sabedoria. E proteção, algo muito importante também, que deve fazer parte da vida de uma mãe. Mas antes de dar o texto base nosso, eu gostaria agora de dizer aos homens presentes, eu queria que vocês se colocassem em pé. Todos os homens. Esse homem, você é filho, né,
Você teve uma mãe, está aqui meu amor. Ele teve uma mãe. Hoje ele não tem mais. Já perdeu a mãe dele. A gente que perde, mas Deus ganha, né? Mas foi uma mãe boa. Perfeita. Não existe essa mãe. Eu quero te dizer que se você está buscando essa mãe perfeita, ela não existe. Mãe erra, mãe falha. Mas ele teve uma mãe. E hoje, ele tem uma mulher que é mãe dos filhos. Então, você que é homem que está neste lugar, eu creio que em algum momento o Espírito Santo do Senhor vai ministrar a cura sobre você também. Por quê? Pode ser que o seu relacionamento com a sua mãe não tenha sido tão bom. Porque às vezes você tinha uma lista das quais sua mãe talvez pontuou 3, o restante já não deu certo. E você precisa também ser ministrado. À medida que a gente for falando, você vai ou agradecer pela mãe que você teve, né? Obrigado, Pai, pela mãe que eu tive, Senhor, por tudo que ela foi na minha vida, pela forma mesmo que eu entendo que faltou sabedoria, que eu quero agradecer ao Senhor pela vida da minha mãe. Talvez você nunca fez essa oração. Talvez você nunca conseguiu fazer essa oração, porque você teve uma mãe ruim. Uma mãe, porque tem mãe ruim. Tem mãe que não é boa, tem mãe egoísta. Tem mãe assim. Mas mesmo assim, você vai liberar essa mãe. Você vai falar, Pai, hoje eu sou um homem convertido. E eu até entendo, Pai, as atitudes da minha mãe hoje. Compreendo. Não justifica, mas eu compreendo, eu quero liberar a minha mãe. E você que tem a mãe dos seus filhos, que você possa pedir por ela também. Para que ela seja um instrumento de Deus na vida do seu filho. Porque eu penso que um pai, ele quer que essa mulher, que essa mãe dos seus filhos, seja uma boa mãe. Você precisa pedir a Deus pela sua esposa. Você que não tem, né? Você que não tem ainda, às vezes é solteiro, você pode orar para ter. Já orar, Senhor, eu quero colocar aqui a mãe dos meus filhos diante do Senhor. Eu não sei nem quem é, mas eu quero que ela seja uma boa mãe. Eu quero que ela seja inspirada pelo Senhor, eu quero que ela te conheça, eu quero que ela possa encher a minha casa da tua presença, eu quero que ela possa ministrar sobre as vidas dos meus filhos. Eu desejo isso para a mãe dos meus filhos. Vocês estão me entendendo, irmãos? Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, debaixo da unção, do poder do teu Santo Espírito que habita neste lugar, eu coloco cada homem diante do Senhor. Aquele que é filho. Todos nós somos filhos neste lugar, Pai. Então, Pai, que esse homem possa abençoar a vida dessa mãe que o gerou ou criou, que gerou na barriga ou que gerou no coração, Pai, não importa. Mas que esse filho dê graças ao Senhor por tudo, porque o Senhor fala que nós devemos dar graças em tudo, agradecer em tudo. Por isso, em nome de Jesus, que cada homem neste lugar, que é filho ou que é pai, possa desejar nesta hora, para essa mãe, uma mãe abençoada, uma mãe que possa frutificar e florescer dentro da sua casa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vocês podem sentar. Vocês precisam aprender a liberar situações que vão ficando para trás, que essa data seja uma data profética, um marco na sua vida, onde você vai decidir resolver questões com a sua mãe. Amém? Tanto você homem como você mulher. Bom, o nosso texto base está em Isaías 49:15. Ele diz o seguinte: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê?
Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Pode. Uma mãe pode esquecer e uma mãe pode deixar de amar. Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Amém? Esse é o nosso Deus. Quando a gente tem essa experiência, irmãos, eu falo porque a minha vida foi transformada, eu nunca vou me esquecer e eu nunca vou deixar de falar que a partir do momento que eu me converti, que eu entendi o propósito de Deus para a minha vida, que a minha vida mudou completamente. Eu cobrava muito da minha mãe. Nós somos 5 irmãos, e o meu irmão mais velho, ele é maravilhoso, mas eu custei entender isso, que ele é bom, ele é maravilhoso, mas eu achava que a minha mãe tinha preferências, que ela gostava mais do meu irmão mais velho. Isso não era uma verdade. Hoje eu sei, porque realmente ele é maravilhoso. Até hoje, é ele, de nós 5, que nos une, que promove a união. Ele é um irmão que alegra a minha mãe, porque, primeiro, ele junta a gente. Ele está em São Paulo, ele marca uma data, ele vem de lá, ele fala com o Cris, olha aí na sua agenda. Dia 28 de outubro, é aniversário da minha mãe, nós vamos estar todo mundo junto. Olha aí, vê o que você pode fazer, se já está marcado, desmarca. Então, ele vai organizando para a gente estar junto. Ele é esse irmão. Um tem que se levantar. Um irmão se levanta. Para poder... O que é, amor? Um irmão se levanta, não é verdade? Para poder unir, para poder juntar esses irmãos. Mas aqui fala que Deus, ele é tremendo, ele vai trabalhando na gente. E depois que eu me converti, eu fui liberta daquele ciúme exagerado que eu tinha da minha mãe. Porque eu queria que ela me amasse mais do que os meus irmãos. E não é assim que funciona. Na prática não é assim. São 5 filhos. Primeiro que nem é fácil você se conduzir diante de 5 filhos. Eu tenho 3, eu sei como é. Mas, quando eu me converti, eu fui entendendo a minha mãe. Quando eu tive o meu primeiro filho, o Rubens, eu tive com 19 anos. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei 15 dias com a minha mãe e fui embora para Uruaçu. Minha mãe mora em Brasília. Eu fui embora para Uruaçu e fui 19 anos, uma criança nos braços. 15 dias depois eu fui e eu tinha que cuidar sozinha agora. E eu fiz uma carta para minha mãe, agradecendo ela por tudo que ela era. Porque eu comecei a entender melhor a minha mãe. Mas isso tudo é fruto do Espírito Santo trabalhando em nós. Eu poderia ter tido os meus filhos, eu poderia estar aqui ainda como pastora de vocês, cheia de mazelas, cheia de situações que eu não resolvi, que eu não procurei entender, ou coisas que eu jamais vou entender, mas eu aprendi a descansar. A minha cabeça ela é muito pequena, a nossa cabeça ela é pequena para entender muita coisa que a gente quer entender. Mas a obra do Espírito Santo, ela trabalha em nós como filho e como mãe. O Espírito Santo, ele nos ajuda. E aqui a palavra do Senhor fala que, ainda que a nossa mãe esquecesse de nós, que Deus não se esquece. Então, essa plenitude que a gente ganha em Deus, essa confiança de que Deus nos quer, que Deus nos amou, que antes mesmo de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já queria a gente. Quando você vai entendendo essa profundidade, dessa paternidade de Deus sobre nós, você é suprido, você é completo, você é cheio. E foi o que aconteceu comigo. Pensa numa mãe que ficou boa para mim, num pai que ficou bom. Eu fiquei apaixonada pela minha mãe, apaixonada pelo meu pai. Ah, mas eles deviam ser maravilhosos. Não eram. Eles tinham defeitos.
Eu já falei para vocês, meu pai, ele bebia. E ele ficava bruto, ele era bruto com a minha mãe. Minha mãe não podia ter vaidade, ele era ciumento, nordestino, ciumento, mas meu pai já faleceu, mas eu era apaixonada pelo meu pai. Mas pós-conversão, Espírito Santo trabalhando. Ei, mas esse pai, essa mãe, chega e enche meu coração. E tudo que eu falo é difícil eu falar alguma coisa que eu não coloque minha mãe no meio, meu pai no meio, meus irmãos no meio. Família é algo tão bom, tão gostoso, mas, irmãos, só em Deus. Porque se a gente for olhar naturalmente falando, você fica, mas não me avisou. Mas só marca na data que dá para ele. Você vai começando a ver lixo, sujeira, que não dá em nada. A palavra do Senhor fala que se os nossos olhos forem bons, tudo é bom. Nós precisamos ser reconciliadores, pais e mães reconciliadoras, que une, que promove a paz, que promove a união. Por quê? Porque a gente teve esse entendimento em Deus. Você tem isso. Ainda que o seu pai falte, Deus não vai faltar. Ainda que o seu pai não te ame, Deus te ama. Ainda que a sua mãe não te queira, Deus quer. Uma vez minha mãe falou, eu quero te pedir perdão, filha. Perdão, mãe. Pelo quê? Porque um dia o seu pai foi pro bar beber. E ele chegou muito nervoso. E eu pedi o seu Lau, era um vizinho. Seu Lau e Dona Maria. Dona Maria foi a parteira. Eu nasci de parteira. E aí minha mãe preocupou, pediu o seu Lau para ir ver cadê meu pai. E meu pai ficou envergonhado, ficou chateado. E chegou uma onça em casa. Eu não lembro de nada. Minha mãe que veio contar e eu escutando. Ela falou, e ele pegou na minha roupa e puxou e rompeu a alcinha do vestido dela. E ela falou, filha, eu desejei que você morresse. Para o seu pai ficar com culpa. Me perdoa, filha. Falei, mãe, eu não tenho nada que perdoar a senhora. A senhora é maravilhosa. Isso são circunstâncias da vida. Mãe, a senhora podia ter largado meu pai, a senhora não largou. Por quê? A senhora quis criar a gente junto com meu pai. E para mim isso é maravilhoso. Talvez para a senhora foi muito sacrificial. Foi uma entrega muito grande, mãe. Mas para mim foi perfeito. É meu pai. Aí ela olhou assim, eu dei um abraço nela. E vocês acham que eu fiquei, tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa. Minha mãe não me quis. Minha mãe desejou que eu morresse. Gente, eu já quis matar minha mãe, por que minha mãe não pode desejar? Quem nunca já quis matar um pai ou uma mãe? Na adolescência? Menino, tem lógica. É por isso que é adolescente. A gente tem que orar mesmo, né? Porque o bichinho é custoso. Já quis, gente, já quis fugir. Como meu irmão falou, quem nunca quis fugir de casa? Né? Pensa bem, irmão, você já pensou? Aí sua mãe vai falar uma coisa dessa. Não, minha mãe não podia. Ué, foi um momento. Com certeza, se ela pudesse voltar atrás, ela jamais pensaria isso. Até porque eu sou uma filha boa, né, gente? Ela fica pedindo para me ver, vocês estão achando? O Carlos é maravilhoso, vocês vão conhecer meu irmão Carlos. O Carlos ele fala Carlinhos, né, amor? Um homem desse tamanho. Mas ela vai vir para minha casa agora. Ela pediu, porque por causa da pandemia, a gente não está podendo nem ir muito, né? Ela vir, porque a gente fica com medo, né? Mas aí ela pediu tanto que a minha irmã ligou, não, minha mãe quer passar, vai passar uma semana lá em casa, Cláudia. Já tem data, já tem tudo, já estou me organizando, né? Então, mesmo que o seu pai e a sua mãe te esqueça, Deus jamais se esquece de nós. Nós esquecemos dos nossos filhos. Maria esqueceu de Jesus. Esse casal ia 3 vezes ao ano para as festas, tabernáculo, Páscoa e Pentecoste. Na festa de tabernáculos, na volta,
3 dias depois, Maria lembrou que Jesus não estava na caravana. Isso, para mim, foi tudo, porque eu já esqueci. Já esqueci menina em escola, já esqueci a Sara dentro da igreja, irmãos. Ela era bebê, lá no centro, uma igreja bem velha. Mas era tanto trem na minha cabeça. Eu sei que a hora que terminou, que nós baixamos a porta, né, amor? Que os meninos entraram. E eu olhei, que eu saí tipo contando, né? Falei, amor, a Sara tinha ficado dormindo dentro do berçário, lá dentro da igreja. Abre igreja. Vamos pegar a Sara. Aí a gente tem... eu sei que você, mãe, a gente se culpa muito. Nossa, eu sou uma péssima mãe. Nossa, que mãe que esquece filho. Gente, Maria esqueceu. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Ela esqueceu. Eu posso esquecer também, não posso? E você também pode. Você pode esquecer, você pode errar, você pode falhar. 3 dias depois. Gente, foi imediato. Eu não demorei desse tanto, não. Eu não dormi. Depois, no outro dia, já pensou, irmãos? Acho que aí ia ser brabo, né? Não, foi bem rápido. Mas Maria foi 3 dias. Maria esqueceu. Então, mãe esquece, tá bom? Se você é filho e está aborrecido até hoje porque a sua mãe te esqueceu, lembre-se que Maria esqueceu e a pastora Cristina também. Mãe esquece, mãe erra, mãe falha. E é assim mesmo, né? Temos mãe que falha, temos mãe que erra, temos mãe maldosas e mãe egoístas. Quando eu falei sobre amor, sacrifício, sabedoria e proteção, para mim, eu colocaria proteção como algo assim que eu trabalharia profundamente, porque uma mãe precisa proteger seu filho. Eu trouxe o caso do Henry, vocês estão lembrados? Muito recente esse caso, um menino de 4 anos, que o padrasto matou de tanto bater. 4 anos, essa mulher dentro de casa, com esse padrasto, e ela permitiu um excesso desse. É uma mãe egoísta. Uma mãe que falhou na proteção do seu filho. Um filho, ele precisa ser protegido. Ontem, o Rubens, ele não pode ir com camarão. E era comida japonesa e tinha um negócio de camarão e ele foi no negócio. E a hora que ele pôs na boca, ele já sentiu, mãe, tem um negócio de camarão? Tem, não, mas você pegou logo de camarão? Aí pega lá um Polaramine, toma logo o Polaramine, porque tem alergia. E aí eu já avisei logo. Aí agora você dorme aqui em casa hoje. Porque Polaramine de 6 miligramas dá um sono arretado. 37 anos. Aí uma mãe não percebe que esse companheiro dela está excedendo com o seu filho. Meus pais é da época que disciplina com vara, com chinelo. Mas a minha mãe não deixava meu pai me corrigir. Ele dava a mão. Os meninos, ó, couro. Chinelada, meu pai. E punha. Tinha aquele negócio de feijão também, dessa época, gente. Parece não, mas é. Mas o meu pai, ele não batia no meu corpo. Ele falava, me dá sua mão, Cristina. Eu falava, pai, quantas palmadas? Ele falava, vou dar umas 4. Aí eu dava uma, dava outra mão. Alguém passou por isso? Na mão meu pai batia. Ele não batia no meu corpo. Minha mãe era meu pai. E meu pai era um homem bom, mas minha mãe ficava o tempo inteiro me acompanhando. E olha, ela é uma menina. Cisso, ela falou um dia, Cisso, está na hora, a gente dormia todo mundo num quarto só, os 3. Porque depois que veio 2 meninas, 2 homens e eu, era um beliche. Eu devia ter uns 10, 12 anos. Ela disse assim, Cisso, está na hora de fazer o quarto da Cristina. Separar meu quartinho, minhas coisas, estava crescendo, né?
olha o cuidado dessa mãe. Mas as mães de hoje parece que estão no mundo da lua. As meninas sentam, minha mãe ensinava a sentar. Minha mãe, tudo ela falava, você é uma mocinha, você é uma princesa. Eu queria ser rainha, vocês já sabem, né? Eu queria ser a rainha, mas aí meu pai falou, não, minha filha, um dia você vai ser a rainha da sua casa. Hoje você é a princesa do papai. Então era tipo assim, e a gente era pobre, gente. Você sabe o que é um pai comprar 5 pães, um para cada filho? Eles não comiam. Hoje que eu penso nisso. Então, mas eu tinha uma mãe que cuidava, uma mãe que sabia a hora que eu chegava. Ele não me buscava na escola. A gente não é da época que pai e mãe buscam na escola. Mas ela ficava atenta. Se passasse, ia atrás, encontrava no meio do caminho. Por que você demorou? Porque eu estava conversando com as amigas. Não faça isso mais. Sua mãe, você deixa sua mãe preocupada. Uma mãe que cuida, uma mãe que protege. Tem mãe que não está nem aí para os filhos. O filho está passando mal, o filho está amarelo, precisando tomar remédio de verme. A mãe não está nem aí. Mãe tem que proteger. Mãe tem que estar atento, tem que ver que o filho mudou, que tem alguma coisa diferente, que está mais triste. Mãe precisa proteger. É a mãe do Henry, Monique, né? Ela não protegeu o seu filho de 4 anos. E aí a gente vê, né, esse exagero. Peritos diz que a morte dele foi violenta. Ele teve diversas lesões na cabeça e corpo, hematomas no abdômen, infiltração hemorrágicas na frente e costas. É por isso que estão proibindo. Disciplina hoje realmente tem que ser, senta menino, senta lá na cadeirinha. Porque os pais perderam a noção de disciplinar. São tomados de uma ira. Parece que alguns ficam até possessos. Isso é possessão. Isso é maldade. Isso é excesso. Às vezes, é melhor ir para outra ponta mesmo. Cortar logo isso na raiz. Porque perdeu-se o ponto do equilíbrio. Eu tinha pais que disciplinavam, mas nunca vi meu pai passar dos limites. Meu não. Talvez você tenha tido uma experiência e você sabe que isso não está certo. Que isso é errado. Que isso excede. Que tem limites. E alguém tem que ajudar. Se não é a mãe, pelo amor de Deus, uma tia, um vizinho, alguém precisa ajudar. Nós estamos falando de criança. Que nós não podemos fazer vista grossa. Uma criança que o pai vai entregar para a mãe, ele vomita e chora. Está errado. Está errado. Como que a mãe não vê uma coisa dessa? O pai percebeu, quis saber. Não, isso é adaptação. É porque nós separamos. Aí a adaptação, né, ele vai, depois ele volta. Não era não, irmãos. Ele estava sendo judiado. Então, mãe, acorda. Observa seus filhos. Presta atenção nos seus filhos. Bom, nós precisamos entender que nós somos cooperadoras com Cristo na educação dos nossos filhos. Deus tem um propósito na vida dos nossos filhos. E nós somos cooperadoras com Cristo. Para que os nossos filhos sejam lançados como flecha. E alcancem aquilo que Deus tem para eles. Então, essa é a nossa missão. E ser mãe não é só gerar filhos. Nós temos mães que geram, temos mães que adotam. São mães do coração. Mães felizes. Ah, pastor, eu conheço uns casos aí. Tem de tudo, gente. Mas tem mães que geraram 3 filhos. Eu conheço uma mãe que adotou 3 e tudo na bênção. Ela tem amor, ela ama. Ela ama os 3 que ela gerou, ela ama os 3 que ela adotou. Dizem que um pai, ele só entende que ele tem o filho quando o filho nasce. Não é nem gerado. E tem mães também. Às vezes, em atendimento, eu percebo, principalmente hoje em dia, mães que correm muito.
E elas perdem o tempo da gravidez. Quando elas acordam, já está ganhando neném. E elas ficam com o sentimento de que não aproveitou aquele período da gravidez. E isso precisa ser ajudado. Né? Porque para a mãe, os sentimentos de gerar as sensações é algo importante. Mas, de fato, quando esse neném nasce, que você põe ele no braço, não falei para vocês que quando eu peguei o menino e fui embora para casa, eu falei, eita, é agora. Não foi quando eu peguei o exame, quando eu comecei a sentir mal, quando eu comecei a engordar. Não, até ali estava tudo bem. Nasceu, nossa, que lindo, casa da mamãe, canja, aquela belezura, 15 dias. Mas quando eu tomei aquela criança nos braços e fui para minha casa, a ficha caiu. Então, nem sempre, você não pode julgar que uma mãe que adotou, ela não tem amor. É errado. Tem mãe que adota que tem mais amor do que uma mãe que gera. Porque, infelizmente, não é porque mãe, tem mãe hoje terrível, gente. Terrível. Parece que faltou a formação, faltou a instrução para que ela viesse a ser ou se tornar uma mãe. E você vai aprendendo também, né? A gente chama de discipuladoras. Eu tenho uma senhora na igreja presbiteriana em Uruaçu, que chamava Dona Neuci. Ela me ajudou muito. Tem a Melânia, uma senhora também. A Bíblia fala que nós devemos aprender com as mais velhas. Essas duas mulheres me ensinaram muito a educar os meus filhos. Uma delas uma vez falou, filha, desse jeito, porque era assim. Se seu filho não chorar agora, você que vai chorar mais tarde. Falei, opa, então vamos começar, porque o Rubens, eu punha ele aqui na frente, eu saía andando, não tinha salinha, gente. Hoje a gente tem salinha. Não tinha salinha, o negócio era segurar o menino ali na pressão. Não foi fácil, não era fácil, hoje é fácil. Hoje a gente tem um ministério infantil. Nós estamos aqui, não tem um barulho de menino, era uma confusão louca. Menino para cá, menino para lá, menino enfiando debaixo das cadeiras, pai acudindo. Uma vez eu ouvi, uma irmã falou assim para mim, se esse menino fosse meu filho. Tipo assim, eu punha ele no eixo, né? Eu pensei, inocente, sabe de nada, né? Não é assim, irmãos, não é assim, né? Mas o que mais, né, nós precisamos entender, além de que nós somos cooperadores, que a nossa responsabilidade como mãe, ela é muito grande, porque além de gerarmos, Deus nos deu uma missão de educarmos, de encorajarmos, de ensinarmos, e de junto com o Senhor, conduzir, mostrar ao nosso filho a beleza da santidade de Deus, a importância de Deus na vida deles. E o que mais uma mãe quer? Terceira João 1,4 diz assim, ora, não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Não é bom a gente saber que um filho, ele é honesto, ele é verdadeiro, ele é respeitoso, né? A gente fica tão orgulhosa, tão feliz quando alguém fala, o seu filho é um menino muito bom, suas filhas são meninas muito boas. É isso que a gente quer, que eles estejam bem, em paz. Eu não quero que minha filha esteja em apartamento, em carro, do último ano. Eu quero que a minha filha tenha paz, né? Que ela viva bem, que ela saiba tratar as pessoas, que ela saiba ser uma pessoa humana. É isso que a gente quer. E aí eu gostaria, então, de compartilhar com vocês alguns exemplos. Talvez a gente fique não em muitos exemplos, talvez poucos exemplos, mas alguns exemplos de mães fortes, que a Bíblia que a Bíblia traz para nós como exemplo. Mães que erraram, mães que tiveram situações difíceis, mas que venceram em Cristo Jesus.
Então, mães corajosas, mães de fé, mães que viram milagres na vida de seus filhos e mãe solitária. Porque tem mãe casada, tem mãe que está separada, tem mãe viúva, tem mãe sozinha. Mas ela não deixa de ser mãe. Por conta da condição dela. Mãe é mãe. E o maior desejo de uma mãe deve ser criar seu filho, já que ela é mãe. E nós devemos contribuir para que essa mãe crie seu filho. O meu desejo é que a Rebeca continue criando os seus filhos, não é eu criar os filhos dela. Tem avós que querem criar. Às vezes, dependendo da condição que se encontra essa filha, esse avô quer criar essa criança. Mas o melhor para essa criança é que sua mãe crie. Amém? E a gente deve contribuir para isso. Incentivar, não, entrega mesmo, deixa mesmo. Você não vai dar conta. Não, dá. Dá conta. Dá conta. A gente tem muitos exemplos de mães aí que estão lutando, batalhando para criar, para sustentar seus filhos. Paulo Henrique tem o exemplo de uma mãe que formou o filho em medicina. Lavadeira. Lavava roupa na mão, criou um filho, formou em medicina. Pergunta para o filho se ele queria, se a avó dele tivesse condição, se ele queria ser criado pela avó. Não. Pela mãe. E vó, gente, eu sou vó. Vó é uma bênção, é bom para nós. Mas a gente, coração, olha o que eu fiz. A Sara riu tanto, mas eu não estou acreditando que só fez uma coisa dessa. Eu fui dar almoço para a Beatriz, Rebeca, na sexta-feira. E ela, vovó, quer piito. Eu falei, não, está na hora do almoço, minha filha. Ela, vovó, quer piito. Eu falei, então, vamos fazer o seguinte, você come, depois eu dou o pirulito. Vovó, quer piito? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu fui lá, peguei um chocolate, falei, é o seguinte, eu vou dar uma colherada e você dá uma mordida nesse bombom. Gente, eu fiz isso. Aí a Rebeca, a Sara, mãe, eu não estou acreditando. Você, mãe, dando doce na hora do almoço para Beatriz? Qualquer pessoa, menos a senhora. Aí eu falei, mas meu coração, ela fez um biquinho, querendo chorar, não quero ela chorando perto de mim. Olha, o que é vó? Aí era assim, uma colherada ou uma mordida no bombom. Uma colherada, uma mordida no bombom. Pronto, gente, resolvi o problema rápido, imagina. Rebeca, que eu digo, eu pegava era a chinela, né, Rebeca? Põe em cima da mesa, vai comer. Abre essa boca agora. Faltava o pai segurar, abrir na boca e eu pôr a comida, mas que comia. Hoje, ó, moleza, vamos fazer o seguinte, Beatriz tem 2 anos. Ela negociou comigo. Tem lógica, gente. Fica rindo, você vai ser vó. Aí você vai pagar a sua língua, como diz a minha mãe. Não funciona. Minha mãe fala. Menino, a Rebeca fala, minha mãe fala. Contei para a Rebeca, minha mãe fala. A Rebeca fala, mãe, mas neto criado por vó é mamão. Os meninos mole. O Josué tirou sangue, ela pensou assim, não, tirou um sangue. Vamos embora, meu filho, levanta, vamos comer, vamos tomar banho, vamos para a escola. Aí eu peguei o menino, ninei ele, falei, Rebeca, dá só um mamazinho, Rebeca, só para consolar. Mãe, está na hora do almoço, mãe. Não, mas só um pouquinho, filha, só para ele acalmar. Lá vai ela fazer um pouquinho, aí dei. Aí fui tentar fazer ele dormir na hora do almoço, o menino tinha que comer, tomar banho para a escola. Vó, parece que a gente fica até meio bobo, né, amor? Você que o diga. Eu ainda sou mais, né, Rebeca? Eu sou mais ajuizada. Bom, vamos falar de uma mãe corajosa, Joquebede. Pensa, Joquebede, esse povo, o povo de Israel estava escravo, ela era uma escrava. Ela já tinha 2 filhos, Arão e Miriam, e ela fica grávida. Quantas já passaram uma situação dessa, assim, tipo, no momento mais improvável da sua vida, você fica grávida? Bom, 6 anos, eu não ia ter o 3º filho. Só que eu não tinha operado. Meu amor sempre quis.
Eu tomei remédio 6 anos, sem falhar um dia. Eu parei 1 mês, eu fiquei grávida da Sara. Falei, gente, como assim? Como uma pessoa toma um remédio 6 anos, para 1 mês, fica grávida? Fiquei. Aí foi uma boa surpresa. Eu falo para a Sara, minha filha, foi uma boa surpresa. Eu fiquei surpreendida. Mas foi bom, foi maravilhoso, mas eu fui surpreendida com essa notícia. E muitas mulheres já passaram por isso. Engravidei. Não era para engravidar agora. Meu marido está desempregado, eu engravidei. Nós estamos na pandemia, eu engravidei. Porque de repente é perigoso. Por que eu não esperei? Por que aconteceu? Aí a gente começa a entrar naquelas. Porque Deus permitiu, porque Deus fez. Gente, pelo amor de Deus, tira Deus disso. Deus tem propósitos em tudo e esquece. Você deve criar seu filho, você deve continuar. É vida, você está celebrando a vida. Um bebê, a gente celebra a vida. É melhor celebrar a vida do que a morte. Mas imaginem que Joquebede fica grávida. Aí ela pensou, meu Deus, mais um filho escravo. Como que isso acontece? No momento que ela estava vivendo. Mas Deus tinha um propósito na vida daquela criança. Aquela criança seria Moisés. Aquele que ia libertar esse povo. Olha que grande, olha como essa mulher entrou na missão, como ela é cooperadora com Deus para um propósito muito grande. Deus sempre tem um propósito na vida de uma pessoa. Uma pessoa que vem a esse mundo, porque a Bíblia fala que é Deus que deseja, Deus que quer. E nós precisamos contribuir para esse propósito. E eu sei que ela fica com esse neném, ela gera caladinha, ela fica mais ou menos depois com esse neném, mais ou menos, eu acho, há uns 3 meses. Quando ela vê que esse neném vai começar a engatear e vão descobrir, aí ela tem que buscar em Deus uma direção. E agora, o que eu vou fazer com esse neném? E Deus dá uma direção para ela de fazer um cestinho bem feito. Olha que essa mãe fez esse cesto. Caprichou, né? Porque não podia entrar água nesse cesto. É betume que põe. E preparou, e chamou a filha Miriam e falou, é o seguinte, eu vou pôr ele no Nilo. Gente, no Nilo tinha crocodilo. Porque quando o faraó decretou que toda criança que nascesse e fosse homem deveria morrer e ser jogada no Nilo, é porque além de morrer, mãe não ia enterrar filho, não. O crocodilo ia comer. E foi nessa época, fora eles serem escravos, que Moisés veio. E quando Moisés chegou, essa mãe providenciou, ela foi buscando em Deus. Ela foi buscando em Deus e ela chamou Miriam e falou, olha, eu vou pôr seu irmão no cestinho e você vai colocar ele no rio Nilo e o rio vai conduzir ele. E você vai acompanhando. Quando alguém pegar, né, o cestinho, você aproxima. E vamos ver o que vai dar, né? E assim foi, a Miriam põe o irmão lá no cesto, e ela acompanha, e Moisés vai bater lá na mão da filha de Faraó. E ela o cria. Só que ela fala, Miriam fala assim para a filha de Faraó, que ela conhecia uma mulher que poderia cuidar do bebê muito bem para ela. E ela chama ela, era a mãe, Joquebede. E essa mãe criou esse filho um bom tempo, formou esse filho, preparou esse filho. E foi esse filho que libertou o povo. Uma mãe corajosa. Uma mãe que não viu o momento e não viu as circunstâncias. Amém? Êxodo 2, de 1 a 10. Nós temos também Ana. Ana foi perseverante. Ana é de uma época que os homens tinham mais de uma mulher. Com a vinda de Jesus, isso acabou, graças a Deus, né? Mas o marido de Ana, Ana era esposa, Penina também esposa.
E Penina teve filhos, Ana não teve. E Penina começou a provocar Ana, porque ela tinha filhos e Ana não. E Ana começou a chorar e a pedir a Deus esse filho. E ela insistiu, e ela, cada vez que eu penso assim, que ela ia ao templo, que ela ia lá, e ela oferecia os sacrifícios, entregava as suas ofertas, ali ela chorava e pedia, mas teve um momento da vida de Ana que ela se derramou profundamente ali no altar, ao ponto do pastor ou o sacerdote achar que ela tinha até bebido, pela forma que ela se conduziu, tamanha entrega, tamanha devoção ali, ela pedia para Deus um filho, e ela falou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor, mas me tira dessa vergonha, me tira dessa situação, essa mulher está me perturbando. E Deus se lembrou de Ana, e ela teve um bebê, Samuel. Olha para você ver, ela foi perseverante. Uma mulher que tinha uma situação de infertilidade. Hoje a gente tem muitas mulheres, né, que têm problemas na questão de gerar o bebê, de manter o bebê. E eu quero te dizer que a perseverança, através da perseverança e do seu derramamento em Cristo Jesus, você vai ter seu filho. Você vai ser mãe. Tem moças solteiras que têm medo eu tenho medo de não ser mãe. Para com isso. Porque aquilo que a gente teme, sobrevém sobre nós. O medo não é algo bom. Amém? Uma mãe de fé, a Ciro Fenícia, é uma mãe de fé. Me parece que essa mulher não tinha marido. A Bíblia deixa assim mais ou menos nas entrelinhas que ela era sozinha. Mas ela tinha uma filha que ficava possessa. E ela ficava muito entristecida quando isso acontecia. E essa mulher, essa mãe, Ana perseverante, essa mulher teve fé. Por quê? Ela era gentia. E Jesus estava passando, e ela ficou sabendo, e ela aproximou de Jesus. Só que ela falou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ela ficou falando tanto, que Jesus falou: nossa, a mulher está perturbando demais, manda essa mulher embora. Que ela ficava: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tipo, olha para mim, olha para mim. E aí Jesus falou: olha, o que eu tenho, né? Eu até anotei aqui bem a frase, que eu achei interessante. Olha só. Jesus disse assim, Jesus disse a ela, que veio para as ovelhas da casa de Israel. Jesus respondeu quando ela falou: Jesus, tem compaixão de mim. Eu estou com uma filha, ela fica possessa. Toda vez que ela fica, eu fico muito entristecida, ela se machuca. Jesus falou: mas eu vim eu vim para as ovelhas da casa de Israel, então vou continuar a minha caminhada. E ela disse que sabia disso. E ele disse que a comida que era para os filhos, ele não poderia lançar aos cachorrinhos. E ela disse: mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Forte, né, irmãos? Que humildade dessa mulher. Nós precisamos dessa humildade. Para a gente, às vezes, tem alguma coisa que nós precisamos alcançar, que nos entristece muito, mas às vezes tem uma dobra ali, porque o orgulho, né? O orgulho, ele traz resistência. A humildade, Deus não resiste. A palavra de Deus fala que Deus não resiste ao humilde, mas ao soberbo e ao orgulhoso, ele resiste. Essa mulher foi humilde. E Jesus falou que nunca viu uma mulher de tamanha fé. E que ela podia voltar para casa, que a filha dela estava liberta. Sabe, irmãos, nós sabemos. Como filha, nós sabemos do que nós precisamos de libertação, como filhos. E como filhos que temos, nós sabemos das libertações que nossos filhos precisam. E nós precisamos romper em humildade, em fé. E incomodar Jesus, eu sei que não é por muito falar, não adianta falar demais, mas peraí. É o jeito de falar, é o jeito de falar demais também. É como falar. Essa mulher tocou
ao coração de Deus, né? A viúva de Naim, mãe que viu um milagre na vida de seu filho, ela estava enterrando um filho, parece que ela só tinha aquele filho, ela era viúva. E ela estava ali, Jesus passa e vê o enterro, e Jesus olha nos olhos dela e ficou compadecido. E ele ressuscita o filho dessa viúva. Pensa, que grandiosidade, o que ele viu nos olhos dessa mulher, que ele olhou dentro dos olhos dela e viu ela ali enterrando uma viúva, ele falou, não, gente, isso é tão forte. Eu estou querendo dizer a você, mãe, que o impossível para você é possível para Deus. E nós, mães, sempre temos algo que para nós é impossível, mas que para Deus não é. É possível que nossos filhos sejam curados, sejam libertos das nossas falhas, porque nós falhamos mesmo, a gente erra mesmo. E para fechar, Agar, a mãe solitária, uma escrava. Sara chama essa moça para trabalhar com ela, uma escrava. 10 anos Agar trabalha com Sara. Sara precipita, porque tinha que esperar. Deus prometeu um filho para Sara, mas ela precipitou, pegou essa moça, para essa moça ser como esposa de Abraão. Imagina, olha só. Aí essa moça não soube lidar com isso, porque ela era uma escrava, agora ela gera um filho de Abraão, o pai da fé. Abraão, e ela achou, nossa, agora eu que sou aqui, eu que mando aqui. E ela começou a implicar com Sara, e isso deu um boró. Isso que Sara fez deu um boró, mas Agar, sobre Agar, Deus também se compadece. Porque ela tem que sair da tribo, porque estava insuportável a convivência. Ela vai para o deserto. E ali o anjo do Senhor fala com ela, volta, vai resolver seu problema com a sua serva, com a sua dona. Volta lá, não é assim que se faz. Ela volta com esse menino e resolve com Sara. Por fim, fica insuportável de novo a convivência. Abraão monta uma matulinha para ela, ela vai de novo para o deserto com esse menino, e ela começa a ver esse menino querendo morrer, de tanto andar no deserto, e faltar a comida e a água, ele começa, e ela sai de perto dele para não ver o filho morrer, e o anjo vem de novo sobre Agar, e o anjo fala, pega na mão desse menino, levanta ele, porque eu tenho uma promessa para ele. Uma grande nação se levantará através do seu filho. E ali ela toma aquele filho também. E acontece que o anjo prometeu. Uma mulher solitária, mãe solteira, assim. Entrou numa confusão. Agar, quantas às vezes de nós não entramos em algumas situações dessa? Entramos. Mas nem por isso Deus esqueceu de Agar. Deus esqueceu do filho de Agar, porque Deus ama a todos. Deus tem um projeto para todos nós. Deus nos ajuda em tudo. Eu sei que Sara é Sara, eu sei que Abraão é Abraão, mas eu estou falando aqui agora de Agar. Uma mulher que o anjo por 2 vezes falou, eu tenho uma promessa para você e eu vou cumprir. Você entrou numa enrascada, minha filha. Precipitação e desobediência, mas eu vou fazer na sua vida e na vida do seu filho. Amém?